Graças a Deus por essa oportunidade, você que vai estar aí conosco nesta manhã, para juntos estudarmos a última lição deste trimestre. E creio que vai ser uma bênção. Vamos estar aqui participando. Quero convidar o nosso irmão Raul, ele vai estar orando, iniciando a escola dominical nessa manhã com uma oração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos estar orando. Saúde, amados irmãos, com a paz do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Sim, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Meu Deus, Senhor. obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por ter chegado aqui à tua casa, Da sua Senhor. graça. Oh, da sua Senhor Jesus, abre a misericórdia, nossa mente, Senhor. seu para grande entender amor, tudo que o Senhor, Senhor nesta tem para manhã. Também já te Nos apresento, Senhor, ajude, nosso Senhor professor, amado. nosso Toma pastor, tuas Senhor. mãos, teus Oh, filhos. Senhor, usa teu servo e o Se teu encontra filho, em casa, Pai, Senhor, nesta para manhã, que onde possamos vai trazer a participar tua conosco. santa e a tua Teus filhos que palavra aqui nossas estão, mentes, Senhor, Senhor. conosco, O abençoa teus Espírito Santo de servos. Deus fica conosco, Ajude Senhor. nesta manhã, Senhor. Abre a nossa Recebe o mente nosso em nome louvor. de Jesus Cristo, Recebe, Pai. Deus, a nossa Amém, gratidão, Jesus. Senhor, de estar em tua Amém, casa. Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus com o hino 442. Pode vir por aqui. 442. Em nome do Senhor Jesus. Breve no céu, Jesus, adiante em gloriosa luz, todo hão de ver. Naquele dia, então, eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer! Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor por Deus. Aleluia. Na vida, Senhor, eu irei receber do seu eterno amor, repouso e disse meu bom Jesus, tem me falado já, e da celeste luz de Jeová, breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor por Deus. Aleluia. Na vinda do Senhor desfrutarei prazer quando meu Salvador sei que ele breve vem, os santos levará para a mansão de além, donde virá. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor por Deus, livre serei. Glória a Deus. 469. Outro hino sugerido da nossa lição nesta manhã. Quando angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar.
pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando eu vi Jesus meu nome proclamar, glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus me chamar. Quando o céu for enrolar e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra e o mar, mas permanecerá Jesus, que meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus me chamar. Oh, que música suave há de ser pra mim ouvir, o meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fruir, quando Cristo meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus me chamar. Oh, glória, essa é a esperança da igreja, de um dia esperar Jesus, irmão, chamar pelo nosso nome, para juntos vamos estar com Ele para todo sempre. Vamos louvar a Deus com mais um hino. Nossa lição, no sugerido de 514, mas eu não conheço bem esse hino. Mas vamos louvar a Deus com o hino 547, também está dentro do tema da lição. 547. Os fiéis são traslandar, os fiéis são... Eu perdi a letra do hino. Glória aos fiéis. Tirei, canto com força, com vontade mesmo. 547. Eu perdi a letra do hino. Glória a Deus. A carreira deste santo, essa terra, nos bons ceifeiros terminaram seu labor, a colheita completou-se, é a vinda do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos traslandar. Sim, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Desta terra estão subindo os remidos para os céus. Ao do Senhor,
que aparece além do véu, e o templo está deserto, sua pregação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, a trombeta está soando, para os santos traslandar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Os remidos vão subindo, é a festa celestial. Todo o céu está se abrindo, num bem-vindo sem igual. Ao som de muitas águas, nos ouvimos entoar. Aleluia ao Cordeiro, vamos indo para o lar. O Rei está voltando, a trombeta está soando, para os santos traslandar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Em breve, irmão, vai acontecer esse grande evento, grande acontecimento da volta de Jesus. Espero que nós estejamos apercebidos a sua volta. É isso que vamos estudar nesta manhã, a lição 13, a última lição desse trimestre, onde vamos estar estudando, voltando os olhos para a bendita esperança. Que tema maravilhoso, né? Voltando os olhos para a bendita esperança. O textuário diz: aguardando a bem-aventurada a esperança da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, versículo 13. Verdade prática: a nossa esperança é algo vivido, real, não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em um fato revelado na palavra de Deus, confirmado pela história. Graças a Deus por isso. Nós vamos estar, a leitura bíblica em classe, ela está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 6 ao 11. Atos dos Apóstolos, você que está em casa, você pode abrir a sua Bíblia, você que não tem lição, abra a sua Bíblia nesta manhã. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 6 ao 11. Diz assim: aquele, pois, que havia reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaura tu este templo, o reino de Israel? E disse-lhe: não vos pertence saber tempo, as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ser-me-ei testemunha, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-os eles, foi elevado às alturas, a uma nuvem, o recebeu ocultando-se os seus olhos. Estou estando com ele, estando com os olhos fitos no céu, e quando ele subiu, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões Galileu, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido acima do céu,
há de vir, assim como para o céu viste ir. Então, que Deus, irmãos, aplique no nosso coração. Essa é a esperança da igreja, que nós vamos vê-lo, ele vem nos buscar. Nosso irmão José Carlos vai estar orando, agradecendo a Deus pela palavra nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Pode ser. Sim, meu Deus, ajuda a tua igreja, nos ajuda, Senhor. Está, meu Deus, preparado, meu Deus, para a tua volta, porque é real. Meu Deus, toma a direção nesta manhã, nos ajuda a compreender. Está firme, Senhor, para a sua volta. Pai, abençoa a tua igreja, abençoa aqueles que estão, meu Deus amado, online conosco, abençoa aqueles que estão, Senhor, nos hospitais, enfermos. Que o Senhor venha, meu Deus, da cura, venha da vitória. Meu Deus, toma a tua igreja, todo geral, em tuas mãos. Toma essa escola, nos oriente, meu Deus, como fazer, Senhor. Pai, é o que nós pedimos nesta manhã, no nome de Jesus. Amém, Jesus. Meus irmãos, podem sentar. Vamos estar aqui comentando a nossa lição, aqui nesta manhã, onde nós vamos estudar, esta manhã, irmãos, um assunto tão importante para a igreja, que é a bendita esperança. Aleluia. Bendita esperança. Voltando os olhos para bendita esperança. Esse tema, ele nos chama a atenção, porque nós não podemos, irmão, jamais, tirar dos nossos olhos essa esperança, da volta do Filho de Deus, que é Jesus, de buscar a sua igreja, e não podemos jamais, irmão, perder essa esperança, porque, irmãos, essa esperança fala, irmãos, da vida eterna, e nós sabemos que a vida eterna, ela é com Jesus ou sem Jesus. Essa é a nossa compreensão dessa escola, onde nós vamos ter 3 tópicos. Primeiro tópico, o Senhor virá. Primeiro subtópico, Cristo, a vinda de Cristo. Segundo subtópico, uma promessa de Jesus. Mais aqui. O terceiro subtópico, o dia que se aproxima. Segundo tópico, a necessidade da vigilância. Primeiro subtópico, a exortação à vigilância. Segundo subtópico, o alarme falso. E terceiro tópico, vivendo com fidelidade. Primeiro subtópico diz assim, primeiro ponto do terceiro tópico, a definição. E vamos ter também, segundo subtópico, a fidelidade de Deus. Terceiro subtópico, a fidelidade com virtude cristã. E quarto subtópico, tempos e as estações. Você que tem sua lição, você pode estar pegando a sua lição nesta manhã, para junto conosco aprender mais um pouco. A Bíblia diz que devemos aprender um com os outros. O ponto central desta lição é a esperança da igreja vivida e real. Então a esperança da igreja tem que ser vivida, nós temos que estar vivendo nesse tempo presente, irmãos, como se Cristo voltasse agora. Não sabemos o dia e nem a hora que Cristo vai vir, mas a igreja tem que se comportar como se Jesus, irmãos, voltasse agora. Mas por que isso? Porque Jesus, ele pode voltar no arrebatamento da igreja, levar todo mundo de modo geral, mas também pode nos chamar individualmente. É isso que estamos vivendo, Quando os servos de Deus têm sido chamados para estar com o Senhor. Ontem mesmo partiu para a glória alguns pastores que nós conhecemos, Brasil afora aí. E muitos irmãos partiram
irmão, para a glória, já estão com o Senhor, já foram chamados. A introdução dessa lição, Deus diz, a expressão bendita se refere à segunda vinda de Cristo, que é a esperança da igreja, desde que Jesus retornou aos céus. Essa expectativa vem aumentando à medida que o tempo vai passando. A presente lição pretende esclarecer qual breve será esse evento, para que cada um mantenha-se em vigilância e a fidelidade. Então, a verdade prática nos chama a atenção, e essa bendita esperança se refere à segunda vinda de Cristo, e a esperança da igreja, e devemos nos manter, irmãos, com vigilância e com fidelidade. Nós estamos vivendo um tempo dos sinais da volta de Jesus. É isso que vamos estar aprendendo nessa manhã. Primeiro tópico: breve o Senhor virá. A vida de Jesus é tão certa quanto a sucessão dos dias e das noites, e disso não temos a menor dúvida. Esse dia está próximo, e os sinais que precederão a vinda de Cristo já estão presentes. Então, nós vimos aí os sinais da volta de Cristo, e não temos a menor dúvida, irmão, que está se aproximando cada dia esse dia. Paulo nos diz, e acho que em Romanos capítulo 13, Paulo nos diz que a noite é passada. Vamos conferir esse versículo em Romanos capítulo 13 e 12, diz assim: a noite é passada e o dia é chegado, rejeitamos, pois, as obras das trevas e revestimos-nos com as armas da luz. Então veja, Paulo exorta que a noite é passada. Então, quando se passa um dia, irmãos, está mais próximo da volta de Jesus. Mas por que está mais próxima? Porque Jesus, ele já sabe o dia e a hora que ele vai vir buscar a sua igreja. Já está marcado, não vai ser marcado ainda, já está marcado o dia e a hora. Alguns pregam que a igreja, Jesus está esperando a igreja se preparar. Não tem nada a ver com isso. O dia e a hora da volta de Cristo já está, irmãos, certo, diz cumprir esse dia. Jesus, ele vem buscar a sua igreja, independente que eu esteja pronto ou não. Porque, irmão, nos dá a entender, que você que está em casa, que dentro da igreja, quando eu falo igreja, é no termo de nós mesmos, que somos a igreja viva, o templo santo do Senhor. Existe duas igrejas. Existe a igreja que nós falamos, a igreja local, que é a igreja que nós conhecemos. Essa é a igreja local, que é a igreja vista, né? Mas também tem a igreja invisível, que só o Pai realmente conhece, a igreja invisível. Paulo disse a Timóteo, em capítulos 2 do 2 Timóteo, Paulo disse a Timóteo que Deus conhece quem são seus. Então, por isso, irmãos, que temos que ter uma vigilância, porque no meio dessa igreja existe o joio e existe o trigo. Tem gente que está esperando a volta de Jesus, mas está esperando da sua maneira, né? Não está esperando Jesus, como disse Paulo. Vamos ver aí, na carta de Paulo a Tito, olha a expressão de uma igreja que está esperando realmente Jesus para ir morar no céu. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 14, diz assim: essa é a igreja que está esperando Jesus. Vamos estar lendo o versículo 13 e o 14. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual a si Deus por si mesmo, por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial,
zeloso e de boas obras. Então, se nós estamos esperando Jesus, irmão, nós devemos estar aqui, deve estar com nossos olhos, irmãos, bem atento, nossos ouvidos bem atentos, né, os acontecimentos, as mensagens que estamos ouvindo. Por isso que Paulo diz aqui que Cristo, ele vem buscar um povo seu, especial, um povo zeloso e um povo de boas obras. Porque não adianta nada a gente falar sobre a volta de Jesus e não estar preparado para a volta de Jesus. Tem isso. Às vezes nós falamos da volta de Jesus, mas não estamos preparados, irmãos, para a volta de Jesus. Por isso que nós devemos estar vigilante. Diz aqui o primeiro tópico, a vinda de Cristo. Diz aqui a segunda vinda de Cristo é uma verdade ensinada na Bíblia inteira, com abundância de detalhe, nos evangelhos, nas epístolas, em todos os ramos do cristianismo, concordam que Jesus um dia voltará. Mas essa unanimidade não ocorre no tocante à maneira como isso vai acontecer. Há diversas interpretações sobre o tema, que foge do escopo da presença lição. Inclui-se a expressão a segunda vinda. O arrebatamento da igreja é a vinda de Jesus em glória. Quando o Senhor Jesus ascendeu aos céus, varões de brancos disseram que ele virá da mesma maneira que subiu. Esse cenário é uma vinda em glória, não do arrebatamento da igreja. Esse cenário é de uma vinda em glória e não do arrebatamento da igreja. Então sabemos que esse acontecimento, irmãos, existe várias versículos na Bíblia que afirma isso. Jesus, ele falou lá em João capítulo 14, vamos conferir: não turba vossos corações, crede em Deus, crede também em mim, que na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito: eis que eu vou para o Pai. E ele disse, irmãos, que voltará, glória a Deus, para vir buscar a sua igreja. Então você vê que esta promessa foi antes de Jesus ser levado à glória. Ele reúne os discípulos e faz essa promessa. Você vê que teve um dos discípulos, o Tomé, no capítulo 5, disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai e como poderemos saber o caminho. Isso quer dizer, irmãos, que no nosso meio sempre tem pessoas com dúvida sobre o arrebatamento da igreja. Sempre tem alguém que tem dúvida, que não crê, que não está crendo que Jesus, irmãos, ele voltará. No tempo de Pedro também isso acontecia. O mundo dizia que Jesus não ia voltar, não vai voltar. Por isso que Pedro, irmãos, ele disse que para o Senhor um dia é como um ano, e um ano para o Senhor é como um dia. Por isso que nós não podemos, irmãos, perder essa esperança, porque ele disse em João 14,6, disse Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, não é assim? Eu sou o caminho e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então essa promessa, irmão, da volta de Jesus, ela é uma promessa, irmãos, real, e tenha certeza que esta promessa ela não vai falhar. Então existem várias interpretações, mas nós sabemos, irmãos, que no tocante essa promessa, irmãos, da volta de Jesus, ela está de pé para vir buscar, irmãos, uma igreja. Eu quero deixar bem claro aqui que Jesus não vem buscar os crentes, tá certo? Vem buscar os crentes salvos no Senhor Jesus. Diz Apocalipse que só vai morar no céu aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Aí vem a pergunta, né? Todos vão se salvar? A resposta é: a vontade de Jesus, irmão, é que todos os homens, todos os seres humanos se salvem. Essa é a vontade
de Cristo, que todo homem venha ter o pleno conhecimento da verdade e que se salve. Por isso que a igreja, ela foi chamada, irmãos, para anunciar esse evangelho. A igreja não veio, ela não foi, irmãos, chamada para salvar ninguém. Jesus disse: ide todo mundo e pregai a minha palavra a toda criatura. Toda criatura tem que ouvir, irmãos, esta promessa da volta de Jesus. Duas mensagens, irmãos, que não pode faltar em nossos cultos. É que Jesus voltará e que também Jesus, irmãos, ele ressuscitou dos mortos. Aleluia. E vem buscar a sua igreja a qualquer momento. Quando Jesus estava aqui na terra, porque temos irmãos que têm dúvida, né? Ele, lá em Marcos, ele falou isso, que ele não sabia o dia nem a hora que o Filho de Deus vinha buscar a igreja. Mas isso ele falava, irmão, quando ele estava na terra, não é? Vocês, irmãos, que são pregador, eu já vi muita gente afirmando isso, que Jesus não sabe o dia e a hora que ele voltará. Mas após que Jesus ressuscitou, ele me disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então Jesus, quando ele ressuscita, irmãos, ele tem compreensão, realmente, Deus restaura em glória Jesus, e hoje ele sabe, irmãos, o dia e a hora que vai vir buscar a sua igreja. Quem não sabe somos nós, né? E devemos ter muito cuidado com isso, porque tem muitos falsos profetas por aí, dando data da volta de Jesus, mas, irmão, Jesus, ele não revelou esse dia a ninguém e nem vai revelar. A Bíblia diz que aquilo que estava oculto, aquilo que é oculto aos homens, está oculto, mas aquilo que era para ser revelado, está revelado. Surgiu um pastor aí há poucos dias aí, e muitos crentes, eu fico incrível com isso, muitos crentes, irmãos, ele acredita nesses camaradas, né? Muitos crentes, isso é falta de conhecimento bíblico, né? Um camarada aí apareceu falando em cavalo amarelo, não sei o que, por aí, eu nem ouvi direito, que não vou perder meu tempo ouvindo esses camaradas. E muita gente, irmão, mandando mensagem para mim preocupado com isso. Isso é questão do conhecimento da palavra de Deus. Irmãos, o que é para acontecer na Bíblia, nesse mundo, já está na Bíblia. Você tem que entender. O que está para acontecer, tá certo? Está na Bíblia. Deus não vai revelar mais nada a respeito da sua vinda, porque já está escrito na Bíblia. E nós temos que crer naquilo que está escrito na Bíblia. Então, Paulo disse, irmãos, em Gálatas 2:6, se não for a memória, ou em 6, e se deixar um anjo do céu, ou nós mesmos, pregando outro evangelho que nos for esse, seja anátema, que é maldição. Então tem muitos crentes, irmãos, que eu até falei no grupo, que era para não colocar mais no grupo esse tipo de vídeo, tá certo? Porque esse tipo de vídeo não edifica ninguém, porque Deus não vai revelar, irmãos, algo que já está revelado. Apocalipse está revelado, o escatologia de outras coisas, Mateus 24, Mateus 25, outros textos na Bíblia falam, irmão, da volta de Jesus e o que vai acontecer. Então não precisa mais, Jesus não é menino, irmão, para estar. Agora os profetas mentirosos, né? E devemos ter muito cuidado com isso, irmãos, para que a gente não vive ficar decepcionado. Por exemplo, disse que o dia 30 agora vai morrer muita gente, né? Não falou isso nesse vídeo? Vamos dizer hoje, por exemplo, ontem morreu só de Covid 3.000 e poucas pessoas, fora outras doenças, que outras doenças estão matando ainda. O câncer está matando, todo tipo de doença está. Muita gente morrendo de acidente de carro, acidente de moto, não para de morrer. Então com certeza vai morrer muita gente. No dia 31 vai morrer muita gente. Então no dia 30 agora que ele falou. Então tem muita gente, muitos crentes, irmãos, que em vez de estar estudando a Bíblia, está atrás desses falsos profetas, principalmente nessas lives mentirosas do Facebook, que eu não perco meu tempo, irmãos, para ver essas lives que nós encontramos aí, onde as pessoas só querem realmente uma audiência para ganhar dinheiro com isso. Porque nós sabemos que a volta de Cristo, irmão, ela é certa. Não sabemos o dia nem a hora. Todos aqueles que estipularam uma data, irmão, ficaram decepcionados. Muitas pessoas aí no mundo afora
já estipularam a volta de Jesus, e até agora ele não voltou, porque não chegou o momento, irmão, dele voltar. Então, você que gosta desse vídeo de revelação, cuidado para você não perder a visão da verdadeira esperança que é Jesus e buscar, porque eu tenho que estar preparado, não importa o dia nem a hora, mas eu tenho que estar em santificação, eu tenho que estar esperando a volta de Jesus. Segundo o subtópico, diz aqui uma promessa de Jesus. Ele prometeu, ele mesmo prometeu voltar para nos buscar e nos levar para o céu. Foi o texto que nós lemos, João 14 ao 3. Mas parece que antes do Pentecostes o discípulo ainda não tinha uma compreensão exata dessa vinda, pelo que se pode observar na pergunta dos discípulos: o Senhor restaurará do este tempo o reino de Israel, né? Foi a pergunta quando o Senhor ia restaurar, quando o Senhor ia voltar, não é? Porque eles tinham ideia, irmãos, os discípulos tinham ideia que o Jesus ia restaurar esse mundo, né? O mundo político, não é? Ia trazer uma paz total, mas sabemos que o próprio Jesus disse que o meu reino não é daqui deste mundo. Por isso, irmãos, que nós não podemos estar, irmãos, brigando por nada aqui deste mundo, porque o nosso reino não pertence, irmãos, a este mundo. O próprio Jesus disse que nós não somos deste mundo. Estamos aqui apenas de passagem, onde Paulo disse, irmãos, em Filipenses, se não for a memória, 1:26, diz que, vamos conferir para a gente não cometer aqui um erro. Olha o que Paulo diz aos Filipenses, capítulo, vamos ver aqui, para que nós possamos ter uma melhor compreensão, glória, onde está firmado a nossa base. 3:20, olha só, ia falar 1:20, mas é 3:20. Olha o que Paulo diz: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele diz no capítulo 14, no capítulo 21, que transformará o vosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, sujeitar também a si todas as coisas. Então Paulo faz aqui duas promessas para a igreja. Diz que a nossa cidade está nos céus, e também diz que o Senhor transformará esse corpo corruptível, tá certo, para ser conforme o seu corpo glorioso. Quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou com o seu próprio corpo. Você vê que lá em João capítulo 21, João capítulo 20, versículo 21 ali por diante, você vê que Tomé, ele não estava acreditando realmente que Jesus tinha ressuscitado. Então Tomé, ele pede que Jesus se revelasse a ele. Eu não quero ver, eu só acredito se eu ver. E a Bíblia diz que Jesus se apareceu a Tomé, mostrou os cravos na mão, a marca dos cravos na mão, mostrou as feridas do seu corpo, para que Tomé realmente cresça. E Jesus disse: sede crentes e não seja incrédulo. Então esta promessa, irmãos, da volta de Jesus é uma promessa, irmãos, real. Aleluia. É uma promessa, irmãos, que tem que ser renovada em nossa vida. Eu tenho que crer nessa promessa diariamente. Por que isso? Porque eu posso morrer a qualquer momento. Nós estamos aqui nesta manhã, mas nós não sabemos, aleluia, que vamos chegar em casa. Vamos sair daqui, possamos ser que antes de chegar em casa, Jesus nos chame para estar com Ele. E temos que ter a convicção, irmãos, que não existe salvação após a morte. A salvação, ela é buscada enquanto temos vida. Então essa promessa, irmão, de vir nos buscar, ela é uma promessa real. Os discípulos, antes do Pentecostes, tinham essa dúvida, né? Mas Jesus prontamente, ele tirou essa dúvida, falando aos seus discípulos. Vamos ver aqui, talvez estivesse ainda pensando no reino físico,
polido que era o pensamento dominante em Israel. Mas Jesus os corrige por duas razões principais. O dia e a hora dessa bendita esperança é exclusivamente do Pai. Isto era quando Jesus estava, irmão, aqui na terra. E está fora do radar humano. Mateus 24, 36, Marcos 13 e 32. Então, quando Jesus estava aqui neste mundo, como homem, né? Porque Jesus, ele tinha natureza homem e tinha natureza de Deus. Ele era 100% Deus, também Jesus era 100% humano. Ele tinha dor, como a humanidade tinha, mas também ele era o Deus. Então ele diz que esse acontecimento, irmãos, não pertence a homem humano. Então, isso quer deixar bem claro que se surgir alguém aí dizendo que Jesus vai voltar tal dia, você pode ter certeza, irmãos, que é mentira. Diz aqui a continuação: mas para todos os povos em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então Jesus estava ali, diz promessa para o seu discípulo, foi na leitura bíblica em classe, onde ele fala, irmãos, que na nuvem, e Jesus subiu, tá? Nessa mesma nuvem ele vai voltar para vir buscar a sua igreja. Ponto 3, de que o dia se aproxima. Sabemos que a vinda de Jesus está próxima, pelos sinais, claro, que o Senhor Jesus nos deixou. Pregamos por toda parte que Jesus breve vem. Essa mensagem está em nossos hinos congregacionais e nos diversos cânticos inspirados nas Escrituras. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas o Senhor Jesus deixou os sinais claros, e é evidente que nos mostra que esse dia está próximo. Os principais são a fusão do Espírito Santo, é uma promessa para os últimos dias. Que a partir desse avivamento na Rua Azusa tem se espalhado pelo mundo inteiro. É o maior movimento protestante do mundo. Outros sinais é evidente a fundação do Estado de Israel, que desde 1948 ostenta a sua bandeira estremulado na sede das Nações Unidas como Estado, soberano. Então você vê que aqui tem algumas promessas que já foram cumpridas, viu, irmão Carlos? A primeira promessa é a fusão do Espírito Santo, esse grande movimento que nasceu do Pentecoste, foi renovado na Rua Azusa, nos Estados Unidos, grande movimento onde ali surgiu realmente o movimento pentecostal que se espalhou pelo mundo, e hoje, irmãos, é o maior movimento protestante do mundo. É a igreja que mais cresce no mundo, é o movimento, irmãos, pentecostal. É onde nós cremos, a Assembleia de Deus, na nossa declaração de fé, está escrito que nós cremos tanto que o homem, irmão, é pecador e necessita de um arrependimento para ir morar no céu, aceitar Jesus, como também nós cremos que Jesus batiza com o Espírito Santo. Nós cremos também que Jesus usa dos dons espirituais, e nós cremos também que Jesus em breve voltará. Esse é o ponto que está na nossa declaração de fé. Outros sinais da volta de Cristo, irmãos, é Israel como Estado, 1948, para se cumprir o que o Senhor disse a Ezequiel no seu capítulo 37. Ezequiel se cumpriu aqui, nesse texto, onde em 1947 a Israel volta, irmão, a ser Estado, a ser um país reconhecido pelas Nações Unidas. E assim, irmãos, aconteceu um grande movimento em muitos lugares do mundo onde os judeus estavam espalhados. Eles voltaram para a sua terra natal para se cumprir o que disse Deus ao profeta Ezequiel no seu capítulo 37, onde ali se juntou ossos
em cada osso veio, irmãos, para o seu lugar. Então que Deus, irmãos, nos abençoe. Esse foi o primeiro tópico, que nós possamos, irmãos, continuar crendo, aleluia, nesta volta gloriosa, e pode voltar, irmãos, a qualquer momento. E se nós começarmos realmente a meditar nesta promessa, você vai ver, irmãos, que vai ser um caos neste mundo. Nós encontramos nesse momento, irmãos, o mundo onde estamos vivendo essa pandemia, né? Um momento tão difícil. E, de vez em quando, nós ouvimos nos jornais que o Brasil está um caos, o mundo está um caos. É porque eles não lêem a Bíblia. Caos vai ser quando Jesus buscar a sua igreja, onde muitos acidentes, irmãos, vai acontecer. Muitos acidentes de avião vai acontecer, muitos navios vão se chocar. Imagina as BR, as grandes BR do Brasil afora. Quantos acidentes não vai acontecer na volta de Cristo? Muitos motoristas que vão estar ali dirigindo seu carro e vão ser levados aos céus. Muitos aviões vão estar voando e o piloto, irmão, vai estar com o Senhor, e vai ser um caos realmente muito grande. Então a televisão vai, irmãos, se hoje só muitas veículos de comunicação só tem o convite para falar, imagine naquele dia, né? Vai ser o tempo todo falando, irmãos, nesse grande acontecimento, irmãos, que a bom da Bíblia diz que vai estar 2 dormindo numa cama, um vai subir e o outro vai ficar. Vai estar 2 caminhando, um vai subir e o outro vai ficar. Vai estar 2 moendo no moinho, um vai subir e o outro vai ficar. Isso quer dizer que nem todos não estão esperando a volta de Jesus. Mateus capítulo 25 nos mostra isso, naquela ilustração, naquela parábola, onde já diz que o reino do céu é semelhante às 10 virgens, né? Quando se trata das 5 prudentes e também das 5 loucas. Prudente estava preparado para a volta de Cristo. As nécias, as loucas, não estavam nem aí. Isso quer dizer que tem muitos crentes, irmãos, que está desapercebido da volta de Jesus. Tópico 2. O tópico 2 fala da necessidade de vigilância. A necessidade de vigilância que está escrito no tópico 2. Diz o comentarista aqui da nossa lição: a vigilância se faz necessário porque ninguém sabe o dia da vinda de Jesus. Entendemos como vigilância é o ato ou efeito de vigiar. O estado de quem permanece alerta, quem procede com precaução para não correr risco. Devemos permanecer acordado, temos cuidado de não nos afastarmos de Jesus e aguardar a bendita esperança. Então, a vigilância, o termo vigilância, irmãos, é ato ou efeito de vigiar, né? É como se alguém estivesse vigiando, é uma propriedade e não pode dormir, porque o vigia, irmãos, ele não pode dormir. Por isso que diz o salmista no Salmo 121, que o Senhor é o guarda de Israel, que ele nem dorme e nem tosqueneja, né? Ele nem dorme e nem cochila. Jesus sempre, irmão, está alerta, cuidando, irmão, do seu povo. Assim deve ser a vigilância da igreja. Quem sabe você que está em casa pode até estar um pouco assim, triste, não é, com os acontecimentos, porque realmente estamos vivendo um momento, irmãos, é difícil, mas, irmãos, a igreja tem que saber que ela não pode, um momento como esse, irmã, a igreja, ela não pode ser pego de surpresa. A igreja tem que estar vigilante, saber que tudo isso, aleluia, é o sinal da volta de Jesus. Porque ele falou lá em Mateus 24 que ia ter peste. E essa certeza da nossa era, essa tem sido a peste
que mais tem matado gente, é esse vírus atual que estamos vivendo. Mas a igreja não pode ser pega, irmãos, de surpresa. Devemos estar atentos, com cuidado, não é? Aguardar essa bendita esperança, porque vai ser muito triste, irmãos. Vai ser muito triste uma pessoa que serviu a Jesus o tempo todo, esteve na igreja o tempo todo nos cultos, e isso vai acontecer com muita gente. Esteve nos cultos diariamente, cultuando a Deus, orando, e na hora que Jesus voltar, vai ser pego de surpresa. E eu creio que vai ser muito triste para essa pessoa, irmãos, que ficar na volta de Jesus. Trabalhou tanto, né? E na hora de Jesus vir, ele não estava preparado. É o que diz aqui Mateus capítulo 6, vamos ver aqui, ou Mateus capítulo 7. Vamos olhar aqui. Deixa eu ver. Aqui, quem entrará no reino dos céus? Diz o versículo 21, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, tem um profetizado, profetizamos em teu nome expulsamos demônio, e em teu nome nos fizemos muitas maravilhas. E então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade. Eita, isso é forte. O negócio aqui é muito sério, irmãos. Temos que estar realmente com convicção da nossa salvação, porque não existe, irmão, salvação sem convicção dela, né? O que disse Paulo lá em Efésios capítulo 2 e versículo 8, onde ele diz que não vem pelas obras para que ninguém se glorie, mas a salvação é um dom de Deus. Então muitos vão dizer, Senhor, nós profetizamos, como esses falsos profetas que estão profetizando por aí. Profetas estão profetizando alguma coisa, mas estão profetizando mentira, mas estão profetizando. Nós profetizamos. E quantos crentes, irmãos, estão aí profetizando mentira, falando aquilo que Deus não mandou falar? Tem muita gente. Por isso que, irmão, devemos ter muito cuidado, irmão, com certas profecias, porque diz, a Bíblia nos ensina que o profeta, irmão, está sujeito a outro profeta. Ou seja, a profecia que ele fala, ela tem que ser examinada. Se estiver fora do contexto bíblico, irmão, não podemos aceitar a profecia, a palavra profetizada, porque ela não está de acordo com a palavra de Deus. Diz aqui no primeiro ponto do segundo tópico, a exortação à vigilância. O Senhor Jesus nos exorta com muita ênfase sobre a necessidade da vigilância. Vigiais, pois, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Versículo 44. A razão disso é porque ninguém sabe quando vai acontecer a sua vinda. Essa era também a preocupação dos ensinos dos apóstolos. Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 2 e 6, segundo Pedro 3, do 8 ao 10, o ensino de Jesus em diversas parábolas, no discurso da escatologia, como Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, dá muita ênfase à necessidade de estarem atentos. Então, Jesus, irmãos, ele não disse realmente o dia nem a hora que há de vir, mas mandou a gente, irmãos, estar o que, irmãos? Vigilante. Você vê, e tem uma parábola que Jesus conta, que o ladrão, né? O ladrão, ele vem a hora que, irmãos, está apercebido. Jesus, ele não é ladrão.
não é? Mas ele compara a sua volta como um ladrão que vem, irmão, está ali, né, para cometer o seu ato. Você vê que o ladrão, irmão, ele vem com muita rapidez para roubar alguém. Então, que Deus nos ajude, irmãos, a ter a compreensão, aleluia, que devemos estar, irmãos, preparados, como eu já falei. Jesus pode nos chamar individualmente, como pode também nos chamar no arrebatamento, irmãos, da igreja. Você vê quantos crentes partindo diariamente, né? Quantos crentes? Tem morrido crente demais nesses últimos dias, irmão. Deus tem chamado muitos crentes, irmãos, para estar com Ele. E nós sabemos que a salvação, irmãos, ela é enquanto a gente, irmãos, tem vida. O subtópico do segundo tópico diz os alarmes falsos. Muitos líderes e grupos religiosos arriscam-se em marcar a data da segunda vinda de Jesus. Um deles gravam várias datas, outros, depois de contarem que elas não batiam, interpretaram as supostas profecias, as postelaram para outras datas. Todos esses líderes e grupos falharam em erro e tentam, irmãos, adivinhar os tempos, as estações, pois só Deus sabe o dia e a hora. Então, que nós possamos ter muito cuidado, irmãos, com esses falsos. Muitos grupos aí, como os adventistas, com outros grupos aí que tem aí mundo afora, eles já, irmãos, fracassaram em suas datas. E Jesus não voltou, porque é uma coisa que Jesus, ele não vai revelar a ninguém, mas mandou a gente estar, irmãos, alerta, percebido a sua volta. A palavra de Deus rejeita todas as falsas expectativas acerca da vinda de Cristo. Essa maravilhosa doutrina tem como objetivo trazer a esperança aos crentes, não aos incrédulos, não a incredulidade, a falsa expectativa e os alarmes falsos. Então devemos ter muito cuidado, irmãos, devemos ter muito cuidado mesmo, irmãos, com essas falsas profecias, porque vai surgir muito, enquanto está se aproximando a volta de Cristo, irmão, um dos sinais verídicos da volta de Jesus, irmãos, é a apostasia, viu? Devemos ter muito cuidado do que é apostasia. É o afastamento, tá certo? É o afastamento da verdadeira doutrina de Jesus. E você tem que entender que heresia, ela não nasce fora, ela nasce dentro, onde é chamado povo de Deus. A heresia é isso, que vai levantar pessoas do nosso meio, irmãos, querendo ou saindo perto da visão da verdade e trazendo muitas pessoas, irmãos, a estar, aleluia, fora do arrebatamento, irmãos, da igreja. Então esta promessa, irmãos, ela é real, e essa promessa, ela é verdadeira. Se você tem alguma dúvida, você que está em casa, creio que tem gente assistindo, não tem, Zé? Assistindo? Você pode colocar a sua pergunta aí, que nós aqui, de alguma maneira, vamos tentar responder. Se você tiver alguma dúvida, você pode estar colocando aí no Facebook, comentário aí, e nós possamos responder a você aqui a respeito, irmãos, desse acontecimento, onde a Bíblia diz que não sabemos o dia nem a hora que Jesus há de vir, mas temos a esperança, irmãos, que Ele vem buscar a sua igreja. No terceiro tópico diz vivendo com fidelidade. Então a igreja, se a gente tem essa esperança, devemos viver, irmãos, com fidelidade. Viver com fidelidade é adotar um estilo de vida cristão, na esperança da vida de Jesus. Assim como Deus é santo, exige santidade ao seu povo. Da mesma maneira que Deus é fiel e exige fidelidade ao seu povo. Abra a sua Bíblia aí, por favor, você que está em casa, na primeira epístola de João, e vamos ver
uma coisa aqui bem interessante que João deixou para nós. 1 João, não é evangelho, é epístola de João, capítulo 3. Diz aqui: veja qual grande amor que nos tem concedido o Pai, que fossemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Diz o versículo 3: e qualquer que nele tem essa esperança, purifica a si mesmo, como também Ele é puro. E qualquer que pratica o pecado, também pratica a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Mas qualquer que permanece nele, mas qualquer que permanece nele, não vive pecando. E qualquer que vive pecando, não viu e nem os conheceu. Aí diz o versículo 7, para nós: filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer toda a obra do diabo. Então, a igreja, nós que temos essa esperança, você que tem essa esperança, nós que temos essa esperança, devemos permanecer, irmãos, com fidelidade. Isso não quer dizer, irmãos, que no decorrer da nossa vida não vamos ter falha. Nós podemos falhar, só não podemos viver, irmãos, no pecado. E alguém pode me perguntar: o que é viver no pecado? Qual é a diferença de alguém pecar e alguém viver no pecado? Existe uma diferença, sim. Nós podemos pecar, mas não podemos permanecer no pecado. Nós podemos até falhar, tá certo? Mas temos que nos consertar, temos que nos arrepender, temos que buscar o perdão em Deus, temos que nos humilharmos perante Deus, como isso acontece. Mas só não podemos permanecer no pecado. O que é permanecer em pecado? É uma pessoa que peca, irmão, diariamente. É uma pessoa que vive na prática do pecado e diz que é filho de Deus e diz que é crente. Essa pessoa, ela diz aqui o versículo, ela não conheceu. Porque aquele que conheceu Jesus, irmão, ele não vive pecando. Ele pode até pecar, mas não vive no pecado. Diz Isaías. Porque viver em pecado, irmãos, é um engano. É uma pessoa que acha que foi convertido, mas ele está enganado, irmão. Ele está enganando a si mesmo. É uma pessoa que até canta, até frequenta os cultos, mas aquela pessoa, irmãos, que sempre está pecando diariamente, diz o texto aqui, essa pessoa nem o conheceu a Jesus. Porque quando nós conhecemos Jesus, irmão, nós somos transformados pelo poder do sangue, irmão, de Jesus, porque nós recebemos perdão dos nossos pecados. Porque quem peca, irmão, diariamente, esse é filho do diabo. Porque o diabo vive pecando, irmãos, desde o princípio. Então o diabo, irmãos, desde que ele se achou, não é, que poderia ser igual a Deus, ali ele começou, irmãos, a pecar. Até então ele vivia como um anjo no céu, mas ele se tornou pecador desde o início. E Jesus disse, irmãos, que ele nunca se firmou na verdade. Sempre o diabo, irmão, vai ser mentiroso até o seu julgamento, para ser condenado definitivamente. Então, aquele que vive na prática do pecado, irmãos, esse é filho do diabo. E Deus nos leva a compreender que, irmãos, que aquele que tem essa esperança purifica a si mesmo. Eu gosto muito desse termo, purificar. Gosto muito desse termo, purificar, não é? É um termo
onde fala que o nosso corpo, ele passa por uma limpeza quando nós aceitamos Jesus como Salvador. Você vê Lucas 11:24, nos dá a entender que quando a pessoa aceita Jesus, irmão, o Espírito Santo, ele faz isso, ele faz a limpeza na vida do crente, porque disse João Batista em Mateus capítulo 3, que na mão de Jesus está, e também está, irmãos, a vassoura. A vassoura serve para varrer o lixo ali, é a ação do Espírito Santo na vida daqueles que aceitarem Jesus como Salvador. O Espírito Santo faz a limpeza, tirando tudo aquilo que não presta, e o corpo da pessoa passa a ser templo e morada do Espírito Santo. Então, que Deus nos abençoe, porque a Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo, por isso que devemos nos purificar. É como, irmão, muitos países aí fora, como a França, por exemplo, eles estão pegando o esgoto e estão transformando em água potável, para ser reutilizada novamente. Pega a água do esgoto, aquela água podre, suja, e passa por um tratamento, irmãos, e ela passa a ficar pura, purificada, para ser consumida novamente. Assim é o processo que o Espírito Santo ele faz na nossa vida, nos purifica. Então nós temos que nos purificar, e o texto diz, e devemos purificar, irmãos, também como ele é puro. Então uma pessoa que aceitou Jesus e vive na prática do pecado, essa pessoa, ela não está se purificando para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ponto 2, aqui no terceiro tópico, definição. Fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé, característica de quem é fiel e leal. Então, fidelidade, irmão, é nunca perder a fé. Porque a fé salvadora, irmão, ela é dada uma vez só. Tá certo? Nós entendemos isso lá em Judas capítulo 3, capítulo 4, ou capítulo 2, você vê lá, onde Judas diz que devemos batalhar por uma fé que uma vez nos foi dada. Devemos peço a você, por isso que a exortação de Apocalipse é: cuidado, para que ninguém tome o que, irmãos? A tua coroa. A coroa ali, irmão, simboliza a nossa fé. Coroa ali não é uma coroa aqui com a cabeça, mas a coroa ali, irmãos, é a nossa fidelidade, a nossa fé. Então, uma pessoa que diz que é fiel a Deus, irmãos, é a pessoa que tem fé. Ele não adora a outro Deus, ele não substitui outro Deus no lugar do seu Deus verdadeiro. Ele permanece, irmãos, leal, ele tem lealdade com o seu Deus. O termo fidelidade, verdade e lealdade, pertence ao mesmo campo sistemático na Bíblia, seja o Senhor entre testemunha da verdade e fidelidade, mostrando toda boa lealdade. Então, uma pessoa que é fiel, irmão, ele tem que ter fé. Por isso que disse Jesus, diz o Senhor em Hebreus, em capítulo 11, ali por diante, diz que aquele que se aproxima de Deus, irmãos, tem que ser fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém, irmãos? Tem muita gente que tem fé de comprar um carro, tem fé de comprar uma casa, muita gente tem fé de comprar uma fazenda, comprar um terreno, comprar uma casa, comprar uma moto, comprar alguma coisa, mas só não tem fé de morar no céu. Ele diz: Deus quem sabe, é chamada fé materialista, Tem gente que diz: se Deus quiser, eu vou comprar um carro, e ele compra mesmo, porque a sua fé materialista, ela funciona, ele está crendo, não é que ele vai comprar e consegue comprar. Mas muita gente diz: eu não tenho fé que eu vou morar no céu. E essa fé, irmãos, ela é dada por Jesus. É o Espírito Santo que aplica em nossa vida essa fé, que nos dá certeza que nós vamos morar no céu. Glória seja dado o nome de Jesus.
Essa fé é a fidelidade, irmãos, que devemos demonstrar. O crente tem que demonstrar a sua fé, aleluia, com as suas atitudes. Porque um crente, irmãos, que tem fé, que vai morar no céu, ele não vive pecando, tá certo? Porque ele sabe, se ele pecar, se ele viver pecando, ele vai perder a sua bênção. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e no final, Isaías, ele perder a sua alma? O que dará o homem, não é, em recompensa da sua alma? Você pode ter tudo neste mundo, mas se tiver fé e vai morar no céu, você não tem nada. É como a igreja diz, temos tudo e de nada temos falta. E Jesus olhou para ela e disse: se sabes que tu és pobre, miserável, cego e nua. Então a igreja, o crente que pensa, irmãos, que os seus bens materiais vai levar ele para o céu, ele está muito, irmãos, enganado. Isso não quer dizer que uma pessoa rica, aleluia, não pode morar no céu. Pode sim, se ele buscar Jesus, se ele se arrepender, aleluia, se ele demonstrar fidelidade, se ele permanecer leal a Cristo até o final. Sim, irmãos, ele pode ser salvo. Porque a fé salvadora tem que ser até o final. Não podemos parar. Diz Hebreus 10, 38, diz que nós, onde diz o 38, versículo 10, 38, que o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Diz o versículo 39, diz, e nós não somos daqueles que recuamos, que retrocede, né? Mas nós somos daquele que permanece para a conservação da nossa alma. Então, o justo, ele vive da fé diariamente. Diariamente o justo tem que praticar a sua fé com atitude. E um crente que tem fé, irmãos, que vai morar no céu, ele prega para outras pessoas essa fé. O crente que não tem fé, porque nem tem convicção que vai morar no céu. Mas o crente que tem convicção é aquele crente, irmão, que toda hora está pregando para alguém que Jesus vai vir buscar a sua igreja. É aquele crente que às vezes incomoda onde ele está. Onde ele chega, ele incomoda, porque onde ele está, ele fala a respeito, irmãos, da salvação. Por isso, irmãos, que devemos estar pregando o evangelho, irmão, diariamente. Então vamos aqui para o segundo ponto aqui, segundo subtópico do terceiro tópico, a fidelidade de Deus. A verdade é um dos atributos morais de Deus, do qual reflete outras perfeições divinas, dentre quais a fidelidade. Deus é fiel. A fidelidade de Deus é grande. A expressa é uma absoluta confiança, cuja ideia é de firmeza, assim como ele cumpriu as promessas da vinda do Salvador ao mundo. De igual modo, a segunda vinda de Cristo podemos considerar como um fato incontestável, como que já está feito, é algo que já está, irmãos, pronto, preparado, só precisa agora se manifestar a sua igreja, porque Deus, irmãos, ele é fiel para cumprir, irmãos, com o que ele falou. Por isso, irmãos, que nós devemos também estar preparado, pronto, aleluia, fiel, esperando, irmãos, a volta de Jesus, porque a qualquer momento, assim como ele cumpriu, não é, a promessa do nascimento de Jesus, do Salvador do mundo, onde ninguém mais esperava, mas Jesus, irmãos, aquilo que os profetas falaram, Jesus, ele cumpriu, aleluia, enviando Jesus para nascer, para morrer por nós, e também Jesus, ele ressuscitou. Diz aqui o terceiro tópico, a fidelidade como uma virtude cristã. Amém? A fidelidade como uma virtude cristã. Os atributos morais de Deus são aqueles cuja a ressonância e reflexos são vistas nas escrituras humanas. Fidelidade é uma das virtudes cristãs, proveniente do espírito da vida do crente. Essa verdade é ensinada em toda a Bíblia de maneira direta
nos relatos históricos, proféticos, nas parábolas e nas ilustrações, como importante a virtude da vida cristã. Então sabemos, irmãos, que a fidelidade é um atributo, né, de aqueles que servem, irmãos, a Jesus. Temos que ser fiel. Fidelidade, irmãos, isso quer dizer que devemos, em todo o tempo, devemos acreditar no Senhor e não podemos duvidar, amém, de nenhuma maneira, irmãos, que o Senhor, Ele é fiel para cumprir com tudo aquilo que Ele prometeu ao nosso respeito. Então, uma das maiores promessas que a igreja tem, irmãos, é a promessa da vinda de Jesus. Assim como Noé foi o pregoeiro, né, do dilúvio, onde ninguém acreditava que ia chover, mas Noé acreditou e foi fiel ao projeto de Deus. A Bíblia diz que Noé fez tudo aquilo, irmãos, que Deus mandou ele fazer. Então Noé, ele foi fiel, irmão, até o final da sua jornada. Em nenhum momento, irmãos, Noé duvidou da providência, da fidelidade de Deus. Isso é fé. Não chovia, Noé construiu a grande embarcação para a salvação dos animais, para a salvação da sua família, para a salvação daqueles que, irmãos, iam acreditar. Mas ninguém acreditou, aleluia, no projeto de Noé. Do projeto de Deus tinha dado a Noé, mas Noé acreditou e foi fiel, irmãos, até o final, até que Deus deu a ordem que ele entrasse na arca com os animais e com a sua família. Então que Deus nos ajude, irmãos, a ter essa fidelidade, porque muitos irmãos estão perdendo, irmãos, a fé que Jesus vem buscar a sua igreja. Muitos estão perdendo. Por isso que é necessário Jesus mostrar os sinais, para que alguém creia que realmente, alguém diz, mas por que a gente está permitindo isso? Porque é um dos sinais de Cristo, peste, não é? E nós vamos ter muitos terremotos em muitos lugares ainda. A terra vai passar por grandes terremotos, porque Jesus diz que vai ter terremoto em vários lugares. A fome hoje, irmão, no mundo, no Brasil, ela é real, é um sinal da volta que é a fome. Nos países que mais produz alimento no mundo é o Brasil. Um dos países que mais produz alimento, mas também é um dos países hoje, irmãos, que mais está sofrendo, irmãos, com a fome, infelizmente. Nós estamos, é porque o Brasil, irmãos, a renda do Brasil, você vê que o PIB bruto do Brasil está estipulado em 30% da população mundial, do Brasil. Nós temos 30% de pessoas ricas demais e temos 70% de pessoas pobres. Então veja bem que é muito desigual. A renda no Brasil é muito, enquanto tem um grupo bem pequeno que tem muito, que não se preocupa com dinheiro, em gastar dinheiro, tem aqueles irmãos que estão contando moeda para comprar um pãozinho para tomar um café pela manhã. Então tem aqueles que esbanja, não é, porque ele não tem problema com dinheiro, né? Mas também aqueles que amanhecem o dia, irmãos, contando as moedinhas para comprar R$1 de pão, irmão Carlos. E tem aqueles que nem as moedinhas têm. Vão para o lixo da cidade procurar alguma coisa para alimentar ele, alimentar também a sua fome. Então você vê que a desigualdade no Brasil é muito grande. A riqueza do Brasil, ela está baseada em 30% da população, enquanto a 70%, irmão, vive aí em sofrimento. Então você vê, e partindo para a África, para esses países lá fora, aí que a fome realmente, irmãos, ela é grande. O amor de muito, irmão, está enfriando. É um sinal da volta de Jesus. Você vê que a violência do tempo, a violência do nível, irmãos, que chegou nas narinas de Deus. Aí alguém pergunta, mas e por que Deus ele não está chegando, a violência tem aumentado? Não está chegando, está sim, Deus se ira. Só que tem um dia estipulado para Deus resolver essa coisa. Atos 17:31 está escrito, tá certo? Que está determinado, já está determinado, tá certo? Que o Senhor Jesus, Ele vai julgar o mundo, já está determinado. Por isso que Jesus não traz justiça, o juízo ainda, porque o dia ainda, irmão, não chegou.
mas já está determinado. Salmo 9 diz que o julgamento já está preparado para o Senhor julgar as nações. Então, mas a igreja deve estar, irmãos, firme. Você que está em casa, aleluia, você está sem poder vir à igreja, você está podendo vir aos cultos, aleluia, mas fique firme com Jesus, porque a nossa fidelidade vai nos levar para as mansões celestial. O tópico, o quarto ponto do terceiro tópico diz: tempos e estações. Jesus responde à pergunta do discípulo, ampliando o horizonte deste reino. Não te pertence saber os tempos e as estações. Essa resposta foi dupla e tempo. No grego, essa passagem é cronos, significa um longo período que haveria um espaço de tempo para a pregação do Evangelho entre os descidas do Espírito Santo e a vinda de Cristo. É aquele tempo, irmãos, que Noé mesmo viveu. Quanto tempo foi para Noé construir a arca? 120 anos, não é isso? 120 anos? Então esse tempo que Deus deu a Noé para construir a arca, Deus está dando também à população para que eles se arrependam. Então é um logos, é cronos, né? O que é cronos? Cronos é tempo de Deus. É o tempo que Deus está dando para que a população mundial se arrependa dos seus pecados. E a igreja, irmãos, tem para isso, a igreja tem que avançar na pregação do Evangelho. Por isso que lá em Mateus nos diz que a igreja tem que cumprir a sua missão, pregando, irmãos, o Evangelho a todas as nações. Aí virá o fim, né? Nós cremos, por isso que a igreja tem que avançar pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Nesse verso, kairos, que significa ocasião, se refere aos eventos críticos e deve acompanhar o estabelecimento do reino. Tempo estações são prerrogativa de Deus. Então nós entendemos, irmãos, que kairos, o que é kairos? Tempo do homem, oportunidade. Então a igreja está no seu tempo, irmão, de anunciar o seu Evangelho. Por exemplo, agora nessa pandemia nós temos, irmãos, toda a oportunidade, irmãos, para pregar o Evangelho, porque agora nós sabemos realmente que Jesus está contando. Não podemos, irmão, parar de dizer que esse vírus, a ação desse vírus, irmãos, é primeiramente com a permissão de Deus. Porque nada acontece sem a permissão de Deus. Deus está permitindo ele agir, tá certo? Mas também a igreja tem a oportunidade de pregar, que é um sinal da volta de Jesus. A igreja tem que aproveitar esse momento, porque kairos é oportunidade. O tempo kairos é o tempo do homem, que é a oportunidade que temos, é a ocasião que nós temos, irmãos, para pregar o Evangelho. A quem? A toda criatura. Nós não podemos escolher pregar o Evangelho. Nós temos que ir. Por isso que a missão, ela não pode ser somente nacional. A missão da igreja, ela tem que ser também transcultural. Nós estamos sempre repetindo que tem muitos crentes, irmãos, que não se preocupam com nossos missionários que estão lá fora, né? Pregando o Evangelho, mas devemos nos preocupar e devemos orar, devemos contribuir com as nossas finanças, irmãos, para a missão ser completa, porque a igreja, ela tem que pregar aqui no Brasil, mas tem que pregar às nações. A igreja tem esse compromisso. Não foi um pedido de Deus, não pediu para a igreja fazer missão, mas Jesus pediu, irmãos, para a igreja, aleluia, avançar na pregação. Ele ordenou que a igreja pregasse, irmãos, o seu Evangelho. Então, nós devemos estar, irmãos, atentos a isso. Ao cronos. Cronos significa logo, um longo período. Então, um longo período de espaço, de tempo, para a pregação do Evangelho. Então, nós estamos nesse tempo, irmãos, da descida do Espírito Santo e da segunda vinda, irmãos, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. A conclusão dessa lição nos diz:
viver com fidelidade e ser fiel e leal a Deus durante toda a vida. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8. A fidelidade ao Senhor Jesus é uma das condições para herdar o reino dos céus. O Senhor Jesus falou em reiteradas vezes sobre sua vinda. Ao ascender aos céus, os dois anjos reafirmaram essa mensagem: Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, e há de vir, assim como para o céu o viste ir. A volta de Jesus para nos levar ao céu é a esperança da igreja. Então que Deus, irmão, nos abençoe. Não é você que está em casa, nós que estamos aqui, nós possamos não estar pregando a volta de Jesus, mas também devemos estar pronto para a volta de Jesus. E eu deixo uma pergunta nessa manhã para você que está em casa, para nós. Se você puder responder aí, é uma pergunta individual, e você pode responder aí se quiser, um comentário. Você está preparado para a volta de Jesus? Se Jesus voltasse agora, você subiria ou ficaria? É uma pergunta que devemos fazer, né? Se Jesus voltasse agora, como está a minha vida para se encontrar com o Senhor? Será que realmente eu estou pronto para a volta de Jesus? Porque, irmãos, a volta de Cristo vai ser um acontecimento muito rápido, que nem um relógio vai poder cronometrar, porque vai ser como abrir e fechar de olhos. Disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50 ali por diante, que a volta de Jesus, irmãos, é como um piscar de olhos. Vai ser muito rápido essa volta. E tem uma coisa, aí não vai ter fuso horário. Não vai ter fuso horário, porque no céu não tem fuso horário. No céu o horário é um só. A igreja que está espalhada pelo mundo, ela vai subir para a glória num momento só. Oh glória! Vai ser o maior acontecimento, irmão, da história da igreja. Por isso que devemos estar, irmãos, preparados. Deve estar pronto, porque Jesus vai vir buscar a sua igreja. E Jesus, ele pode vir, irmão, até agora. Eu já falei que nós podemos ir para casa agora, daqui a pouco vamos sair para casa. Mas pode acontecer que a gente não chegue em casa. Podemos morrer daqui para chegar em casa. Isso quer dizer que Jesus, quando Jesus chama, quando alguém morre, Jesus os chamou para ele. Então, ele já está guardado. Os que dormem em Jesus, disse Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14, que aqueles que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro. E Paulo diz: e nós que estamos vivos vamos se encontrar com o Senhor e vamos estar com Ele, irmãos, para todo sempre. Então essa esperança, irmãos, é uma esperança real. Os que estão vivos, né, vão se encontrar com aqueles que estão dormindo. Tem alguém que não vai morrer. Tem um grupo, ninguém sabe quem, mas tem um grupo de pessoas que vão subir para o céu vivos. A morte não vai ter o poder de matar essa pessoa. Aleluia. E os que estão mortos, irmão, você vê que a expressão é: ressuscitarão primeiro para se encontrar com o Senhor, porque eles são primícias do que dorme. Disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, 19: se nós esperamos em Cristo nesta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Tem muitos crentes que só esperam Jesus nesse mundo, ou seja, ele só prega esse mundo, só prega. Você já observou que tem crente que só prega bênçãos materiais? Tem crente que só pega bênçãos materiais, só pega bênção, é bênção. E é bênção, que Deus vai te abençoar, que Deus vai abençoar. E a maior bênção, irmãos, nós já recebemos da parte do Senhor. Se Ele quiser nos dar mais alguma coisa, amém. Mas a maior bênção, Jesus, Ele já nos deu, irmãos, morrendo na cruz, para dar, irmão, a nossa salvação. Então que esta palavra, nessa massiva, de um alerta para mim, para você que está nos assistindo, porque a vigilância, irmãos, ela é necessária. E você vê que vigilância é um estado de estar, o que, irmãos? Alerta. Jesus disse
olhai e orai. Eu tenho que estar com meus olhos fixos nos acontecimentos, mas também devo estar, irmãos, em oração. Essa vigilância, eu tenho que estar orando, né? Mas eu tenho que estar com meus olhos espirituais abertos aos acontecimentos da história do mundo, né? Porque nós falamos que a volta de Jesus, ela se aproxima, e da forma que vai se aproximando, o Senhor vai cumprindo, irmãos, com as suas promessas. Disse Joel que no final dos tempos Deus ia derramar do seu Espírito Santo, e isso aconteceu. Deus derramou do seu Espírito Santo. E também, irmãos, Jesus tem uma parábola, tem um versículo na Bíblia. Jesus diz: olhai para a figueira, quando ela brotar, está próximo a minha vinda. Que figueira é essa? Israel. Israel até então era aquela figueira que Jesus foi buscar fruto e não encontrou, mas Israel hoje dá fruto. Israel hoje dá fruto. Israel hoje é um dos maiores produtores, irmão, de fruta também. Armas, tantas coisas que Israel hoje produz, muitos peixes. Eles transformaram a água salgada com grandes estações para transformar a água salgada em doce. E no deserto hoje é um manancial para se cumprir o que o Senhor disse lá em Isaías 38, que a terra seca, que o deserto ia se tornar um manancial. Então Deus cumpre com a sua promessa, tornando em 1948 Israel em um estado reconhecido pelas Nações Unidas. Interessante. E o último voto nas Nações Unidas foi de um brasileiro, que foge agora o nome desse brasileiro, que ele foi o voto, foi a última pessoa, foi esse rapaz, esse brasileiro. O último voto foi o voto dele para tornar Israel como nação agora, como um país muito pequeno. Israel hoje tem 10 mil habitantes, 10 milhões de habitantes, pequeno. É comparado ao estado do Sergipe. Paraíba é maior do que Israel, no seu contexto. Então Israel é um país muito pequeno. Por isso que alguém disse: não, mas Israel já vacinou quase o país todo o país. É porque é muito pequeno, 10 milhões de pessoas. Se o Brasil fosse o tamanho de Israel, nós já passamos de 20 milhões de pessoas vacinadas pela vacina. Ou seja, Brasil dá quantas? O Brasil tem o quê? 210 milhões de habitantes. Então veja aí quanto Israel, né, o Brasil não dá, tamanho. Então veja bem que é muito pequeno, mas é um país hoje, irmão, que Deus deu inteligência àquelas pessoas, e eles, irmãos, são bem-sucedidos hoje em muitas coisas, porque Deus, irmãos, cumpriu com a sua promessa, aleluia, cumprindo Ezequiel 37. Então vocês que são pregadores, Ezequiel 37 se cumpriu, aleluia, em 1948, onde muitos judeus estavam espalhados pelo mundo. Simbolizava aqueles ossos que estavam espalhados sobre o vale de ossos secos. Israel simbolizava aqueles ossos que estavam espalhados, onde a visão deu, e a Bíblia diz que de repente Deus ordenou, o profeta começou a profetizar, e os ossos começaram a voltar para seu lugar. Aleluia, Deus é fiel com a sua palavra. O que Deus falou, irmãos, Deus cumpre. Por isso que você que está em casa, não fique triste, levante a sua cabeça. Esta promessa, ela está perto da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida com essa última lição desse primeiro trimestre. Ainda não temos a lição ainda do segundo trimestre. Houve um atraso, né? Mas nós já mandamos o total dele para Campina Grande, e eu creio que essa semana nós vamos estar comprando. Se Deus permitir, no próximo domingo nós vamos estar com uma lição nova para estar falando aqui para os nossos irmãos em números. Que Deus abençoe nesta manhã. Quero agradecer você que está em casa, a sua atenção. Creio que de alguma maneira deu para você relembrar alguma coisa, aprender alguma coisa. Que Deus nos ajude nesta manhã. Vamos estar encerrando essa live nessa manhã, avisando os irmãos que à noite vamos estar culto de louvor e adoração ao nosso Deus, transmitido pelo Facebook da igreja. Deus abençoe. Vamos nos colocar de pé e vamos estar encerrando esse trabalho nesta manhã.
no nome do Senhor Jesus. Pai amado que está nos céus, Pai celestial, nós te louvamos, Senhor, nós te exaltamos, meu Deus, por essa grande oportunidade que o Senhor nos dá, nos concede, de poder estar falando desse assunto tão importante, meu Senhor Jesus, que é a sua volta. E cremos, Senhor, que pode acontecer a qualquer momento. O Senhor pode voltar para vir buscar a sua igreja, cumprir com essa promessa gloriosa. Que possamos estar, meu Deus, atento, alerta, vigilante, para não perder, meu Pai, a nossa bênção. Pai, abençoa o teu povo, desperta o teu povo, nos dá uma tarde abençoada, se o Senhor nos permitir à noite um culto de louvor e adoração ao teu nome. Nos despede agora em paz, é o que nós pedimos, Pai, no nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão do Espírito Santo esteja com todos para sempre, e todos digam amém. Que Deus abençoe a sua vida nesta manhã, em nome de Jesus.